Salve, meus queridos, tudo em paz? Chegamos ao 10º dia de devocional no livro de Provérbios. Aqui a gente tem um marco na busca pelos princípios de sabedoria que conduzem a uma vida abundante. Eu sou Cadu Bacelar, você está na minha casa e nós vamos ler Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios não dão em nada. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Se você notar, dos capítulos 1 ao 9, a gente tem uma personificação da sabedoria falando diretamente com o leitor. E daí nós tiramos vários aprendizados. Mas a partir de agora, no capítulo 10, nós começamos um estilo literário diferente. A gente começa nos provérbios propriamente dito, né? Com 2 ou 3 versículos ali compondo uma ideia central. A gente já começa no versículo 2 com a lei universal do dinheiro da honestidade. Ele fala o seguinte: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. E aí me chamou a atenção esse não servem para nada. Porque os tesouros, mesmo de origem desonesta, eles compram carros, eles compram casas, eles fazem viagens, eles pagam bons restaurantes, eles inclusive podem doar.
Mas apesar de todas essas coisas, de fazer todas essas coisas, ainda assim a Bíblia coloca como de nenhuma serventia. Isso mostra que, de fato, os recursos que são confiados a mim e a você, eles são confiados com o propósito de adoração ao Senhor. Independente do que você fizer, se você vai dar o dízimo do dinheiro que foi traficado de drogas, é óbvio que isso não faz sentido nenhum. Se você vai usar esse recurso para doar para uma ONG um dinheiro que foi fruto de um estelionato, fruto de um roubo, é óbvio que isso não faz sentido nenhum. Então eu quero incentivar você a construir o seu patrimônio fundamentado nos pilares da honestidade. O versículo seguinte já nos traz uma outra lei universal do dinheiro, que é a lei da justiça. O Senhor não deixa o justo passar fome. A uma primeira leitura, o que eu noto é que não é uma lei que conduz a uma vida muito próspera, né? Aqui não diz que o Senhor derrama riquezas, mas não passar fome é uma referência a atender às necessidades mais básicas. Isso para mim faz sentido, porque a justiça por si só é a justiça. Não existe um mérito extra em você fazer aquilo que é o correto, aquilo que é o justo. A generosidade, por exemplo, você tem um mérito extra. A generosidade por si só, se você não fizer, isso já estaria explicado. Mas caminhar uma segunda milha é escolher pagar um preço maior, que vamos traduzir em plantar mais sementes e colher mais frutos. Ainda assim, o versículo 6 traz novamente sobre justiça, falando que as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Então, se você quer ser abençoado e ter as suas necessidades supridas, seja justo. Ainda sobre justiça, lá nos últimos versículos, a gente tem uma referência ali dos versículos 30 ao 32, falando que os justos jamais serão separados, desarraigados. A boca do justo produz sabedoria e os lábios dos justos sabem o que é próprio. E aí ele, em todos esses textos, inclusive nesses do começo do capítulo, ele faz essa comparação com o ímpio. Então o justo é aquele que consegue discernir o bem do mal, enquanto o ímpio é aquele que por vezes não consegue perceber sequer que está caminhando em um caminho tortuoso. Como nós lemos em capítulos anteriores, onde a estrada que o ímpio anda é uma estrada escura. Isso para mim deixa claro a falta de discernimento. Então, se tem uma característica que é exaltada naquele que é justo, é a capacidade de discernir o bem, o correto, do errado. Os versículos 4 e 5 nos trazem dois aprendizados bem importantes. No versículo 4, nós temos a referência a outra lei universal do dinheiro, que é a lei da diligência. E a oposição da lei da diligência é a preguiça. Então ele fala aqui, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Tem um vídeo onde a gente explorou bastante sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card, tá? Aliás, aqui no card. Eu quero me ater um pouco mais sobre o versículo 5. Ele fala o seguinte: aquele que faz a colheita no verão é sensato, é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então aquele que dorme é uma referência à preguiça. Se você lembrar, em alguns capítulos anteriores, a gente tem um texto onde, falando sobre preguiça, é ressaltado sobre dormir até tarde ou tirar um cochilo aqui e ali. Então é uma referência à preguiça. Mas o que me chama a atenção é que fazer a colheita, existe um momento certo para fazer a colheita. É no verão, que é o momento da ceifa. Esses cereais que são colhidos, eles precisam ser armazenados para o momento do inverno. Se nós formos para outras partes da Bíblia, existem ensinos nos comparando com as formigas, dizendo, sejam como as formigas que colhem no verão e armazenam para o inverno. Aqui a gente tem uma referência à importância de poupar. Então, poupar é sim uma orientação que nós temos bíblica, tá? Poupar para o futuro, poupar para o inverno, poupar para o dia mau. Isso em nada fere a nossa fé. Não é porque eu estou poupando dinheiro que eu estou dizendo que eu não tenho fé na provisão do Senhor. Muito pelo contrário, eu tenho tanta fé na provisão do Senhor que eu sei que Ele pode usar os recursos que foram poupados para isso. E é um princípio que foi dado por Ele. Então, poupe dinheiro. Não use até a última gota do seu salário.
poupe dinheiro para o futuro, né? E aí lembrando, não é poupar, guardar e deixar embaixo do colchão, tá? É investir. Você precisa aprender um pouco mais sobre investir, pelo menos o básico de investir, para você não ser enganado pelo seu gerente de banco. Porque dinheiro parado é dinheiro que vai perdendo valor. Então você tem que deixar ele investido. Poupar para o futuro e poupar para conquistas, para que você não seja refém das famosas parcelinhas do cartão de crédito e refém de empréstimos e financiamentos. E tem mais uma referência sobre preguiça que eu quero comentar com você, lá na frente no versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o envia. Se eu enviei alguém, é porque esse alguém está a meu serviço, ele é meu funcionário, ele é meu liderado numa empresa, ele é alguém que eu tenho algum grau de autoridade e de responsabilidade. Aqui a gente está vendo o peso de ter um preguiçoso contratado na sua equipe ou na sua empresa. E é engraçado essa referência, né? Porque vinagre para os dentes não é uma coisa que vai estragar o dente de uma hora para outra. Fumaça nos olhos não é uma coisa que vai estragar os olhos de uma hora para outra. Mas a fumaça, quando você está o tempo todo naquele ambiente, começa a irritar os olhos, começa a incomodar. Então, ter alguém preguiçoso na sua equipe não vai fazer a sua empresa falir de um dia para o outro. Mas é aquele tipo de comportamento que dia após dia vai se repetindo e que vai danificando os resultados do seu negócio, os resultados do seu time. Agora olha que interessante, né? O versículo 7 ele fala o seguinte: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aqui a gente tem uma referência a deixar um legado. Se a gente voltar no versículo que a gente acabou de comentar, versículo 4, a gente percebe que está falando de riqueza. E riqueza diz respeito a uma herança. Então eu vou poupar recursos para o futuro que eventualmente vão ser deixados como uma herança para os meus filhos. Mas mais importante do que deixar uma herança material para os filhos é deixar um legado. E aí o legado diz respeito a esse nome, a memória que eu vou deixar dos feitos que eu fiz, né? Da transformação que eu causei do mundo. Então, quando eu falo sobre deixar uma memória, eu falo sobre deixar um legado. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. O versículo 9 fala, coincidentemente, da mesma lei universal do dinheiro que saiu o vídeo hoje aqui no canal, que é a lei da integridade. Inclusive, esse versículo eu citei no vídeo, que é o versículo que diz que quem anda com integridade anda com segurança. Então, se você quer saber mais sobre essa lei, eu vou deixar o card aqui em cima, confere lá o vídeo. Esse capítulo, ele também tem muitos versículos relacionados à comunicação, sobre as palavras. E aqui, por vezes, comparando aquele que é sábio, aquele que é justo, com aquele que é ímpio, tá? Então, por exemplo, nos versículos 10 e 11, ele vai falar que a boca do justo conduz à vida, mas a boca do ímpio conduz à violência. Se nós formos um pouquinho mais na frente, a gente vai ter aqui os versículos 18 a 21 também tratando desse mesmo assunto, né? Comparando ali a língua e as palavras do justo e do ímpio. Aí ele fala sobre falar demais, né? A importância de você manter os planos que ainda não foram executados no coração, manter guardados para aqueles que são importantes, mas não falar demais. Quem fala muito tem muito risco de falar besteira, então, por vezes, a sabedoria está em medir as palavras, tá? Fala sobre mentiras, e lá no final, eu já até citei esse texto hoje, mas lá no final, versículos 31 e 32, também vai comparar sobre essa comunicação do justo, né? A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. A boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então aqui é a importância de você ter zelo pelas palavras que saem da sua boca. Afinal de contas, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você tem tido uma comunicação saudável, edificante, que conduz a crescimento? Se sim, parabéns para você. Esse texto também traz alguns versículos que estão diretamente relacionados com as riquezas. O primeiro deles é o versículo 15, que diz que a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Então eu quero que você leia com cuidado para que você não coloque a sua confiança no seu patrimônio. A nossa confiança precisa estar no Deus que é a fonte, o provedor, aquele que nos dá a provisão.
O nosso patrimônio é um canal pelo qual Deus nos manda provisão. Mas é fato de que, tendo um patrimônio, isso nos dá mais tranquilidade e mais segurança para tomar decisões, mais liberdade sobre as opções que nós temos de decisões para tomar no dia a dia. Então, não coloque a sua confiança nas riquezas, mas ter riquezas lhe traz um solo um pouco mais firme para caminhar. Pulando para o versículo 22, a gente percebe que Deus é a fonte das riquezas. A bênção do Senhor traz riqueza. Ele é a fonte que envia até nós. E essa riqueza não inclui dor alguma. Porque se você constrói um patrimônio seguindo as leis universais do dinheiro, respeitando os princípios que foram dados por Deus, se de fato é uma bênção, você está guardado por Ele. E aí você não fica sujeito a sócios desonestos, a amigos gananciosos, a problemas legais, a problemas estruturais. Você não fica sujeito a ser processado por corrupção, preso por corrupção. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, de que tudo aquilo foi construído de forma saudável. Outro versículo desse texto que me trouxe ensinamentos é o versículo 24. E que capítulo cheio de ensinamentos, né? Cá para nós. Mas ele fala o seguinte, ó. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Aqui não é uma questão de lei da atração. Se eu pensar, eu quero um carro, o carro vai aparecer. Não é bem isso que acontece, tá? O fato é de que aquilo que inunda a nossa mente é o que move a nossa vida. Se você permanece pensando em um determinado objetivo, inevitavelmente as suas escolhas de vida, as suas ações, as suas atitudes vão te conduzir para aquele destino. Nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Isso se aplica àquele que deseja. O que o justo deseja, ele acaba recebendo. Principalmente se ele está alinhado com aquilo que é o propósito, com a direção que foi dada por Deus. E aí ele começa a construir riquezas duradouras e verdadeiras. Agora olha que interessante sobre o ímpio. O que o ímpio teme, isso lhe acontecerá. Para que alguém tenha medo de algo, e aí eu vou dar um exemplo, para que você tenha medo de ser parado por uma blitz, é porque o seu carro está irregular. Se o seu carro estiver 100% regular, nem passa na sua cabeça o medo de parar numa blitz. O medo ele vem provocado por escolhas que foram feitas erradas pelos ímpios. E aí, pela lei da justiça, pelos princípios de semeadura, aquilo que foi semeado, as atitudes erradas que foram semeadas serão colhidas. E por isso o ímpio teme, porque ele sabe a semente que foi plantada. Ele sabe que plantando chuva, a colheita vai ser tempestade. E com isso chegamos ao fim do nosso estudo, do nosso devocional, no capítulo 10 de Provérbios. Que capítulo, tá? Muita coisa, tem um monte de coisa anotada. E eu quero saber o que Deus falou também ao seu coração. Então comenta aqui embaixo, vai ser muito bom interagir com você. Você já sabe, né? Mas não custa lembrar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu joinha, vai lá no Instagram, no Facebook, Cadu Bacelar no Instagram e Cadu Bacelar Finanças no Facebook, tá? É sempre muito bom interagir com você. Fica na paz de Deus, desejo tudo de bom e a gente se encontra amanhã no nosso próximo devocional.